Queria iniciar a minha colocação, a minha reflexão com os queridos educadores e educadoras, manifestando também a minha alegria, porque também eu dedico a minha vida e dediquei toda a minha vida para a educação das novas gerações, crianças, adolescentes e jovens, sobretudo. E hoje eu gostaria de centrar a minha reflexão justamente na pessoa do educador e da educadora. E o meu ponto de partida é dizer que ninguém vive sem mística, ninguém vive sem paixão. A mística justamente é a paixão, é o fogo, é a tesão, o impulso interior, o vento que impulsiona a gente a viver. Ninguém vive sem mística. Todo mundo tem sua mística. Até uma pessoa que faz o mal tem a sua mística. Porque, às vezes, para a pessoa fazer o mal, ela precisa ter uma motivação muito grande, muito profunda. Então, aquilo que alimenta a nossa vida é a mística, e um educador também vive deste fogo, né? desta motivação profunda, desta paixão que arrasta, dessa riqueza interior que incomoda e impulsiona para frente. E nós que trabalhamos em educação, a gente pode ser levado fundamentalmente por duas místicas. Eu diria assim que é uma mística da conservação e uma mística da transformação. A mística da conservação significa a gente lutar para manter as coisas como estão. E a mística da transformação significa a gente lutar para que haja um mundo bem mais interessante, bem mais bonito para as novas gerações viverem. E se nós fôssemos assim colocar duas pessoas que representam essas duas místicas, nós poderíamos dizer assim que a mística da conservação ela estaria na linha das reflexões de Émile Durkheim, né, que ele diz assim que as pessoas precisam ser preparadas para aquilo que a sociedade organizada, o status quo, precisa e quer. Então, a tarefa da educação significa preparar pessoas para se inserirem dentro, que nem uma luva, dentro desta sociedade. E a outra pessoa que nos ajuda, assim, a transformar uma mística de alternativa, de mudança, é Paulo Freire. Todos nós escutamos muito falar de Paulo Freire, e Paulo Freire diz assim, a nossa tarefa na educação é preparar as pessoas para esta sociedade, mas não para reforçar esta sociedade, mas transformar essa sociedade que precisa realmente de perspectivas novas, horizontes novos. E quando a gente se encontra com um menino, uma menina de 6 anos, de 8 anos, de 12 anos, de 15 anos, a gente sempre tem que pensar que essa pessoa vai viver 70, 80, 90, 100 anos. Nós não estamos preparando as pessoas para o presente, nós estamos preparando as pessoas, sobretudo, para o futuro. Nós vivemos no presente, mas o presente não é o nosso horizonte. O nosso horizonte é muito maior. E para isto é que nós precisamos de uma grande mística. E quem trabalha em educação sabe que tem muita coisa que não está bem. Não está bem. Eu gosto muito de trazer, sobretudo para a educação salesiana, aquela passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, que os discípulos de Jesus perguntaram para ele assim, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus colocou uma criança no meio deles e disse, quem não se tornar como criança não entrará no reino dos céus. Eu queria acentuar essa expressão, colocou uma criança no meio. Todo educador tem a mística de colocar a criança no meio. O que significa colocar a criança no meio? Colocar a criança no meio significa
trazer para o centro das preocupações humanas essas novas gerações. Porque nós vemos assim muito problema, muita criança com problema, e a nossa sociedade não está preparada, não quer se preparar para colocar a criança no meio. E nós que trabalhamos em educação, a gente tem muito essa consciência. Outro dia eu estava lendo um pequeno relatório do Censo da Educação no Brasil. Por exemplo, o Brasil tem 162 mil escolas. Dessas 162 mil escolas, 25 mil não têm luz elétrica. 129 mil não têm acesso à internet. 40 mil não têm biblioteca. 10 mil não têm banheiro. Como é que nós, trabalhando com essa realidade, nós podemos dizer que nós colocamos a criança no centro? Isso significa que a criança não está no centro das preocupações da sociedade brasileira, ainda não está na preocupação do governo brasileiro, não está presente nas políticas de Estado e não está presente muitas vezes também em nossas atuações. Quando Aristóteles diz por onde começa a filosofia, ele diz que a filosofia começa pela admiração. Uma pessoa que não tem capacidade de se admirar também não tem capacidade de fazer filosofia. E eu diria assim, por onde começa a nossa mística, por onde começa a nossa educação? Eu acho que ela começa pela indignação ética. Quer dizer, um educador que não tem a mística da indignação, que perdeu a sensibilidade para o novo, que perdeu a sensibilidade em acreditar nas novas gerações na construção de um futuro melhor, esse educador está com uma mística mais de conservação do que de transformação. E dentro disto é que nós podemos dizer assim, onde é que se fundamenta a mística, onde um educador vai beber a sua fonte para o seu trabalho educativo. Todo educador precisa fazer a escolha por 2 grandes nãos e 3 grandes sims. Vamos lá. O primeiro é o não à ideologia do dom. Eu fui pegar num dos livros do Philippe Perrenot, e num dos livros dele, ele fala dessa expressão, ideologia do dom. A ideologia do dom significa você acreditar que existem pessoas que nasceram para dar certo e existem pessoas que nasceram para dar errado. Isto é um dom, ninguém pode mudar. As famílias, em geral, elas costumam pegar os seus filhos e já classificar os seus filhos. Eu conheço uma família que tem 2 filhos. E esta família, ela tem atitudes diferentes em relação aos 2 filhos. Para um, ele diz assim, esse aqui sim, esse vai dar certo, esse aqui sim, esse é o bom, esse outro aqui vai nos dar preocupação a vida inteira. Então, a ideologia do dom consiste em quebrar esta espinha dorsal. Na família, existe um menino e uma menina, ou 2 meninos ou 2 meninas, cada um é diferente do outro. E não significa que um é melhor que o outro, que um é pior que o outro. Significa que os 2 são diferentes. E não receberam o dom de um dar certo e o dar errado. E nós, quando nós colocamos os nossos alunos também, nós temos os nossos alunos, e muitas vezes nós os classificamos. Nós dizemos assim, esse vai dar certo, esse vai dar errado. E graças a Deus, a maioria das vezes, a gente erra. Porque graças a Deus,
as pessoas, às vezes, que nós não acreditávamos que dessem certo, essas pessoas depois são muito eficientes, não só, mas são muito eficazes também na nossa sociedade. Né? Então, este primeiro não que nós precisamos colocar, ele vai fazer uma ruptura nós profundamente. O exame do Enem, que é feito todos os anos, ele pergunta para os alunos não só se eles sabem os chamados conteúdos das disciplinas, mas também ele faz perguntas sobre a escola, sobre os relacionamentos escolares. Ultimamente os Enems têm tido a frequência de milhões e milhões de jovens. E uma das perguntas que se faz é esta: como você vê o seu professor? É interessante, nos últimos anos, mais de 80% dos jovens que fazem o Enem têm um bom conceito dos seus professores. Isto é uma coisa boa, não é? Porque significa que a missão do professor ainda tem muita relevância social, sobretudo para as novas gerações. Mas também existem algumas pesquisas, a Folha de São Paulo, por exemplo, fez uma pesquisa para ver qual é o conceito que os professores têm dos alunos. Infelizmente, o conceito que o aluno tem do professor é melhor que o conceito que o professor tem do aluno. E já está também assim provado e comprovado que a expectativa do professor influencia também na aprendizagem do aluno. Um professor que ensina com prazer, o aluno aprende com prazer. Um professor que acredita no aluno faz com que o aluno também comece a acreditar mais em si mesmo. Então a ideologia do dom, ela passa muito por isto. Quando você tem um grupo de alunos em sua sala de aula, você não pode selecionar já mentalmente, inconscientemente, pior ainda, conscientemente, aqueles que vão dar certo e aqueles que não vão dar certo. Hoje em dia também está muito em voga assim, a gente refletir sobre a questão da resiliência. Fala-se em pedagogia da resiliência, psicologia da resiliência. Nós acreditamos que nenhuma pessoa ela é um fracasso absoluto. Mesmo aquela pessoa mais desfigurada, mesmo aquela pessoa que já passou por situações dificílimas de vida, é capaz de arrancar de dentro de si motivações para viver, para sonhar e para se apaixonar. No sistema preventivo de Dom Bosco, nós temos isto muito claro. Quem de nós não conhece aquela frase de Dom Bosco que diz que todo jovem tem uma corda sensível ao bem. Basta que nós saibamos descobrir esta corda, este diapasão ali, para a gente poder, a partir dali, reconstruir a pessoa. Eu gosto muito também, falando em sistema preventivo, do encontro que Dom Bosco teve com o Bartolomeu Garelli em 1841. Bartolomeu Garelli é aquele menino protótipo, né? Aquele menino típico que Dom Bosco assumiu como o tipo da sua obra. Então, esse menino estava na sacristia, onde Dom Bosco ia celebrar a missa, e foi enxotado pelo sacristão porque não sabia rezar a missa. Dom Bosco mandou o sacristão buscar, trazer este menino e estabeleceu um diálogo muito interessante. Dom Bosco perguntou para ele: você sabe ajudar a missa? Ele disse: não. Você já fez a primeira comunhão? Não. Você tem o pai e a mãe aqui? Não. Você vai na aula? Não. Tudo era não. Até que no fim Dom Bosco perguntou para ele assim: você sabe assobiar? Então o menino começou a sorrir e disse sim.
este sim, no meio de tantos nãos, foi um momento forte para Dom Bosco fazer o seu trabalho educativo. Isto é dizer não à ideologia do dom. Nenhuma pessoa é só não. Toda pessoa também tem o seu sim. Toda pessoa é fundamentalmente sim, porque ela é misteriosa. Esse seria o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês. Felipe Perrenot diz assim: nós precisamos dizer não à ideologia do dom. E eu também digo com ele: nós precisamos dizer não à ideologia do dom. Ninguém nasceu para dar errado. Se nasceu, vai dar certo. O segundo ponto que eu queria colocar assim, que faz parte da nossa mística de educador, é dizer sim à diferença. Nós estamos acostumados a trabalhar na nossa sociedade com paradigmas que não admitem a diferença. Nós temos, por exemplo, um único paradigma para o corpo humano, para o físico humano. Nós dizemos assim: a pessoa que quer sobreviver nessa sociedade, viver na sociedade do seu corpo, tem que ser assim. Nós temos um único paradigma da maneira de ser. Uma pessoa mais acomodada, essa pessoa, uma pessoa mais dócil, essa pessoa tem lugar. Agora, uma pessoa mais crítica não tem lugar. É uma pessoa que tem uma dimensão religiosa, ou então que não tem dimensão religiosa, nós começamos a discriminar. A diferença é importante. Os antropólogos dizem que em todas as civilizações, uma das coisas que as civilizações não admitem é o incesto. E eu poderia pegar a dimensão do incesto, e o incesto, como queremos dizer, e podemos dizer assim que haveria um incesto cultural também. Quando nós privilegiamos apenas um tipo de cultura, uma maneira de ser, nós estamos fazendo um incesto. Por quê? Porque nós estamos casando a pessoa apenas na mesma cultura, na mesma religião, na mesma visão de mundo. E a diferença, ela é importantíssima. Eu gosto muito, de ver assim a Bíblia, aquele primeiro capítulo da Bíblia, quando Deus criou o homem, no caso aqui é o homem mesmo, quando Deus criou o homem, diz ali que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Depois ele diz: homem e mulher os criou. Quando é que nós somos imagem e semelhança de Deus? Quando nasce uma criança pequena, nós vamos visitar a família e, em geral, a gente diz: parece com a mãe, parece com o pai. Quando nasce uma pessoa, ela é filho de Deus. Então, como é que ela se torna imagem de Deus? Como é que nós podemos enxergar que esta pessoa é imagem e semelhança de Deus? Qual é a visão que a gente tem de Deus? Os cristãos, quando olham para Deus, isso foi Jesus que nos ensinou, diz que Deus é uno, mas ao mesmo tempo ele é trino. Ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E existem momentos que nós temos que acentuar a igualdade de Deus, que existe um Deus só. E existem momentos que nós temos que acentuar a diferença em Deus, que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus quando, sendo muitos, Pai, Filho e Espírito Santo, quando, sendo muitos, nós somos capazes de viver na unidade. Em geral, nós temos a ideia de que a discordância, a diversidade não é bom. Mas eu acho que nós, como educadores, isso é uma conquista mais atual, é o novo que está aparecendo, nós como educadores, a gente tem que olhar a diferença não como desigualdade, mas olhar a diferença simplesmente como diferença. Na nossa sociedade ocidental, a gente criou assim algumas igualdades
e que não admitem diferença. Por exemplo, nós temos a nossa sociedade, é uma sociedade adulta. Então, nós achamos que o ideal é ser adulto e que uma criança ainda não é, ela vai ser, que um jovem ainda não é, vai ser, e que um idoso não é, já foi. Por quê? Porque o nosso protótipo é o adulto. Não. A criança é plenamente, o adolescente é plenamente, o jovem é plenamente, o adulto é plenamente e o idoso é plenamente. Essa diferença é que faz a sociedade ser mais rica. Nós temos também a ideia de que existe etnias diferentes. Por exemplo, tem o branco e tem o negro. Então, se existe o diferente, quem é maior? Então, em geral, a nossa sociedade ocidental privilegia o branco. Mas, na realidade, o branco e o negro, um não é maior que o outro, ele é simplesmente diferente. Também a dimensão do masculino e feminino. Em geral, a nossa sociedade ocidental é uma sociedade muito masculina, de tão masculina que ela se transforma em machista. Então, assim, o masculino e o feminino, eles são diferentes, não são desiguais, né? E também do ponto de vista religioso. Me impressionou muito, uma vez eu fui participar de um encontro internacional dos salesianos, chamado Capítulo Geral, e no documento de preparação, lá estava escrito assim, né? Estava escrito assim, a presença dos salesianos entre os jovens não cristãos. Para mim, 20 anos atrás, esta linguagem era uma linguagem corriqueira, para mim não causava nenhum problema. Até que um indiano, um salesiano da Índia, se levantou e disse assim: aqui está escrito os jovens não cristãos. Desde quando uma pessoa é não? Toda pessoa é sim. Então, quando eu digo assim, o jovem não cristão, eu estou dizendo assim que o sim é o cristão e o não é o outro. É como se eu, por exemplo, como cristão, fosse lá no meio dos muçulmanos e eles me chamassem de não muçulmano. Eu não sou um não muçulmano, eu sou um cristão. E o muçulmano não é um não cristão, é um muçulmano. Então, essa ideia da diferença, ela é fundamental. Então, quando você vir alguém que tem uma diferença ideológica de você, uma diferença política, uma diferença ética, uma diferença religiosa, uma diferença étnica, uma diferença de gênero, uma diferença de idade, de geração, escute, porque o outro, ele não te apequena, mas o outro te engrandece. Isto é uma mística, e que nós precisamos passar também na nossa escola. O terceiro aspecto, que também é bem salesiano, que eu queria conversar com você, caríssimo educador, é o sim à alegria e à festa. A gente, quando tem contato com outros povos, sobretudo com os povos assim mais nórdicos, então eles ficam muito impressionados, porque eles dizem assim: eu não entendo como é que vocês brasileiros, vivendo no meio de tanta injustiça, vivendo no meio de tanta dificuldade, de tanta carência, vocês conseguem manifestar alegria, vocês conseguem ser festivos, vocês conseguem cantar, vocês conseguem se emocionar, vocês conseguem se acolher. É justamente porque a ideia que a gente tem que ter é que a alegria, a festa, faz parte da vida e é a vida. A vida é uma grande festa. Só que nós estamos muito acostumados a viver a antifesta. Uma vez me impressionou muito lendo um livro de um ex-aluno salesiano do Colégio Nossa Senhora de Bagé, que é um padre jesuíta, o padre Francisco Taborda. Ele escreveu um livro chamado Sacramento, Praxis e Festa. Então ele fazia a relação que existe entre os sacramentos e a festa. E nesse livro dele, ele diz assim: muitas vezes nós obscurecemos a festa
porque nós, em vez de festa, fazemos uma antifesta. Chamamos de festa aquilo que não é festa. E ele dizia que existia 3 tipos. O primeiro tipo é a festa como manifestação do vazio. Existem festas que você vai, existe a alegria que você tem, que depois que termina a festa, depois que termina a alegria, só sobra o vazio, só sobra a ressaca. Então você tem festas, por exemplo, que não brota do interior de você e que você precisa ter muleta. Por exemplo, existem festas que precisam ser regadas altamente com álcool, existem festas que têm que ser regadas com drogas, existem festas que têm que ser regadas com alucinações, existem festas que têm que ser regadas com sexo desmesurado, que depois que termina a pessoa só tem vergonha daquilo que fez. Então, esta festa é uma festa que é uma antifesta, festa vazia, e que você sai dela não engrandecido, mas sai dela justamente apequenado. Um segundo tipo de festa é a festa como afirmação do poder. Meus bons educadores, existem algumas festas, por exemplo, que elas não vingam. Existem festas que não vingam. Nós, às vezes, estamos acostumados na escola, por exemplo, às vezes a fazer festa do diretor, fazer festa do coordenador, né? E muitas vezes essa festa não brota do coração, porque você não está fazendo a festa para a pessoa, você está fazendo a festa para o cargo que a pessoa exerce. E às vezes a pessoa exerce esse cargo não de uma forma humana, mas exerce esse cargo de uma forma autoritária, despótica. Eu não estou dizendo que as festas dos diretores são sempre assim, não é verdade, é o mínimo que é assim. Existe, por exemplo, por mais que se tenha querido colocar, por exemplo, uma festa para comemorar a revolução que instaurou a ditadura no Brasil, essa festa nunca pegou, porque é uma festa, manifestação de poder, e de um poder arbitrário. Em geral, as festas que pegam são aquelas festas em que o povo pode se manifestar, o povo pode esbaldar a sua alegria, pode dançar, pode cantar, etc. Né? Então, esta é a alegria grande que a gente tem. E mesmo no meio das tristezas, nós conseguimos fazer a nossa festa. Agora, a nossa escola tem que ficar muito atenta, porque a alegria que brota da pessoa, ela brota do interior da pessoa. E às vezes nós precisamos de muleta. Por exemplo, você tem às vezes uma festa que é fruto de consumo, né? Então, para você fazer uma festa, você precisa consumir. E quem não tem dinheiro para consumir? E quem não tem condições de consumir? Eu fiquei muito impressionado quando eu li uma vez, né, como é que é o consumo no mundo. Por exemplo, uma criança norte-americana consome o correspondente a 2 crianças suecas, consome o correspondente a 3 crianças italianas, consome o correspondente a 15 crianças brasileiras e consome o correspondente a 280 crianças haitianas. Essa farra de consumo, né, que não pode continuar. Então você às vezes, por exemplo, tem uma festa que é uma festa do desperdício, que é uma festa assim da esbanjação. Então, muitas vezes as pessoas vão se afastando porque não podem, em toda a festa, fazer tudo isso, né? Então, a festa salesiana, a festa do educador, é aquela festa que a gente tem alegria de encontrar a pessoa, não o que veste a pessoa. Encontrar a pessoa, não o que consome a pessoa, o que bebe a pessoa. Encontrar a pessoa, não o ornamento que a pessoa tem. E muitas vezes, às vezes, na comunidade educativa, tem pais, tem a sociedade que vai empurrando a gente para fazer festas, assim como manifestação do poder. E a terceira
tipo de antifesta é a festa como circo. Não é? Nós estamos acostumados a estudar a história romana, né, dos romanos, os romanos eles tinham muito essa ideia da pão e circo. Quer dizer, quando o povo está querendo se revoltar, querendo ter uma visão crítica, etc., dá pão e dá circo, faz festa. E de festa em festa as pessoas vão esquecendo de tudo aquilo que elas precisam viver. E muitas vezes as pessoas sabem disso, empurram novela, empurram futebol, empurram isso e aquilo. Nada contra novela, nada contra futebol, mas quando se usa isto para distrair o povo de determinados problemas da vida. Às vezes a pessoa trata disto como se fosse a realidade e trata a realidade como se fosse uma coisa irreal. A festa não pode ser usada como fuga. E nós que trabalhamos em educação sabemos que as crianças gostam de festa, os meninos gostam de festa, as meninas gostam de festa. E às vezes as festas mais simples, as manifestações mais simples, não é? Que trazem mais realização. Dom Bosco sempre diz assim: deixe que os jovens façam o que quiserem, menos o pecado, menos uma coisa errada, menos aquilo que vai prejudicá-los. Deixa, porque faz parte dele, da vida dele a algazarra, faz parte deles o grito, faz parte dele o canto, faz parte a música, faz parte a emoção. Isso faz parte da vida. O quarto aspecto que eu queria colocar aqui da mística do educador é a dimensão de dizer não à mística cruel. Uma das coisas que o Papa atual, o Papa Francisco, tem insistido muito é sobre a mística da misericórdia em contraposição à mística da insensibilidade. O Papa Francisco, uma das primeiras visitas que ele fez foi na cidade de Lampedusa, no sul da Itália. Essa cidade de Lampedusa é uma cidade emblemática, porque para lá é que convergem os migrantes que vêm da África e vêm para a África para entrar na Europa, e são clandestinos. E dentro desses barcos eles colocam milhares e milhares de pessoas, e existem pessoas que estão por trás disso, que exploram esta miséria. E muitos desses barcos caem no mar e morrem dezenas, centenas de pessoas. E o mundo olha tudo isso de uma forma insensível. É a mística da insensibilidade. Eu acho que o pior não é a pobreza. O pior não é a miséria, o pior é a insensibilidade. Existem coisas que já não tocam o nosso coração. A gente já se acostumou. E a pior coisa que tem é a gente se acostumar. Por exemplo, um educador não pode se acostumar com um menino fora da escola. Um educador não pode se acostumar com um menino que reprova. Um educador não pode se acostumar com um menino que se evade. Aliás, Paulo Freire, ele diz assim que o educador ele tem que trabalhar com a ideia de que às vezes não existe evasão na escola, existe expulsão na escola. A expulsão quando a gente não é capaz de criar um ambiente para os mais fracos. Eu estava conversando com um educador a respeito do final do ano. É muito interessante, né, que nós seguimos a mística da sociedade. E é difícil a gente mudar e é difícil a gente ter um trabalho nesse sentido. Por exemplo, quando chega no final do ano, lá para o final do mês de novembro, os que já passaram não vêm mais à escola. E na escola ficam só os garotos, os meninos, as meninas, os adolescentes e os jovens problemáticos. Problemáticos não no sentido pejorativo, são garotos e garotas, né, que têm dificuldade de avançar. Seria tão interessante
Se a gente conseguisse levar até o fim do ano todos os alunos da escola, qual é o compromisso, por exemplo, que o menino que passou na matemática tem em relação ao menino que não passou? Nenhum. Ele passou, vai embora, não tem compromisso nenhum. O outro que fique, que se rale. Se ele reprovou, o problema é dele. Qual é o compromisso que tem o rapaz ou a menina com o que passou no português, que passou na história, que passou na física, na química, na ciência? Qual é o compromisso que tem? Nenhum. Fica em casa. Pelo contrário, ainda põe em cima do menino e da menina que tem mais dificuldade a carga de que ele foi preguiçoso, a carga de que ele não tem competência, a carga de que ele tem a ideologia do dom, quer dizer, ele não nasceu para estudar, eu nasci para estudar. Então, essa dimensão é que a gente tem que trabalhar também. A mística cruel, ela é tão cruel que coloca a culpa da pobreza no pobre. É pobre porque é preguiçoso. E coloca a culpa da miséria no miserável. Coloca a culpa da reprovação no reprovado só. Então nós precisamos mudar isso aí para uma mística de solidariedade. Né? E é interessante, né? É interessante. Nós temos que trabalhar, gente que trabalha, por exemplo, com a questão de qualidade de ensino, né? Qualidade de ensino. O que é ser competente? Eu fiquei muito impressionado uma vez, faz um pouquinho de tempo. Eu estava lendo um jornal, a Folha de São Paulo, e era uma época em que havia, sim, esses grandes apresentadores, esses grandes artistas das televisões, eles estavam se girando um para o outro. As redes de televisão menores projetavam, a outra um pouquinho maior, ia para frente, e aí tá. E aí perguntaram para um daqueles que era gerente de uma das televisões, perguntaram assim: você não acha antiético a pessoa tirar, por exemplo, de uma emissora, levar para outra? E ele disse assim: eu prefiro ser chamado de antiético do que de incompetente. Me impressionou muito essa ideia, né? A mística cruel, ela trabalha muito com a ideia da competência. E a competência, às vezes, trabalha muito com a ideia de concorrente. Só vence quem é mais forte. E o mais fraco, como é que fica? O mais fraco não tem chance. Eu fui uma vez, conversei com uma pessoa, e ele falando sobre um determinado político, né? E ele dizia assim: e esse homem, como é que ele chega em casa? Como é que ele é capaz de olhar para a mulher? Como é que ele é capaz de olhar para os filhos? Aí eu respondi para essa pessoa assim: esse senhor vai chegar em casa e a mulher, os filhos vão dizer para ele assim: seu incompetente, você roubou e não foi capaz de encobrir o seu roubo. O problema não é o roubo, o problema é que não conseguiu ser competente para encobrir o roubo. Este é o problema. Esta é a mística cruel, que ela trabalha muito mais com a ideia de competência, que nem é competência, é competição, do que com a ideia de solidariedade com os mais fracos, de sensibilidade com aqueles que precisam de sensibilidade. Então, um educador, ele tem que saber tratar muito bem isso aí. E nós sabemos, educadores, nós sabemos. Às vezes existe, por exemplo, um menino que não tira 10 em matemática, mas nós sabemos que ele tira 10 em solidariedade. E com isso eu não quero dizer que quem tira 10 em matemática não é solidário. Não é, eu não quero dizer isso. Eu quero dizer que às vezes a pessoa não tem condições de tirar 10 em matemática, mas nem por isso significa que vai ser reprovado na vida. Ela tem condições de avançar na vida. Nem todo mundo nasceu para ser doutor, nem todo mundo nasceu para ser mestre. Existem pessoas que não são doutores e nem mestres e que se saem bem na vida, e existem mestres e doutores que também se saem bem na vida. O importante é romper essa mística da insensibilidade e a gente trabalhar com esta mística da solidariedade. Aliás, é impressionante, né? Uma das coisas que me impressiona quando eu escuto e vejo Dom Bosco qual é a diferença que existe entre o oratório de Dom Bosco em 1841
e os outros oratórios. É que o oratório de Dom Bosco nunca se fez seleção de pessoas. E nos outros oratórios, às vezes se fez uma seleção de pessoas, que se pegou só as pessoas boas. E Dom Bosco tem justamente essa ideia, a vida não é assim. Também na nossa escola a vida não é assim. A nossa escola também tem que ter uma dimensão de cidadania, tem um preço de cidadania. Nós temos também que trabalhar com as pessoas que podem ser problemas na sociedade, que podem ser difíceis da sociedade, mas que nós, numa dinâmica, numa pedagogia de maior compreensão, de maior misericórdia, somos capazes também de ajudá-las a avançar. E o quinto ponto, que eu queria colocar assim para a mística do educador, é o sim à radicalidade e o fundamento. Quando o filósofo Nietzsche diz Deus morreu, na realidade o que ele quer dizer é que morreu todo o fundamento. Morreu Deus, morreu a teologia, morreu a filosofia, morreu a história, morreu a ciência, morreu tudo aquilo que tem um fundamento forte. E ele, numa das passagens, ele diz assim, eu não tenho mais nenhum fundamento. Num primeiro momento parece que isto é uma coisa ruim, mas depois eu vou ver que é uma coisa muito boa, porque eu sou o meu fundamento. Eu construo a minha vida em cima de mim mesmo. O educador é aquela pessoa, acredito eu, que tem um fundamento forte em sua vida. Porque sem fundamento, sem valores, sem determinados valores, sem determinados paradigmas, sem determinadas opções de vida, é impossível você educar. É impossível você educar. Quando se contrata um professor numa escola, nós devemos contratá-lo pela sua competência para ministrar uma disciplina determinada. Mas nós devemos contratar o professor para ele, primeiramente, ser educador. Quer dizer, a ideia que deve vigorar é essa aqui. Eu estou contratando um educador que vai dar aula de língua portuguesa. Eu estou contratando um professor que vai dar aula de língua inglesa. Eu estou contratando um educador que vai dar aula de filosofia. O substantivo nosso na escola, em qualquer escola, não só na escola salesiana, não só na escola particular, mas em qualquer escola, é o professor. O professor é o grande livro didático. Não tem livro didático melhor que um professor, porque ele é o filtro pelo qual passam os valores, determinados valores, é o filtro pelos qual passam determinados fundamentos para as pessoas. E nós sabemos, para a família, para a sociedade, para a igreja, que os fundamentos da nossa vida são poucos. E às vezes nós pegamos assim coisas que são relativíssimas, brigamos por coisas que não têm fundamento nenhum, né? Brigamos por elas e que não são fundamento da nossa vida, são coisas muito relativas. Então, a ideia que a gente queria passar aqui, que eu gostaria de passar aqui a você, é esta aqui, né? Quais são os fundamentos da minha vida? Quais são os fundamentos da minha escola? Quais são os fundamentos da minha sociedade que eu preciso trabalhar com os meus jovens? Que preciso trabalhar com os meus adolescentes, que preciso trabalhar com as minhas crianças. E às vezes nós temos que examinar também esses fundamentos pessoais, fundamentos da nossa escola, fundamentos da nossa sociedade, que não tem nada de fundamento. São coisas muito relativas e que a gente tornou-as fundamentais e que só trazem sofrimento. Por exemplo, hoje nós estamos ainda saindo amargamente, a duras penas, de uma sociedade que marginalizou a mulher, que marginalizou o feminino, que desprezou a mulher, que desprezou o feminino, como se isso fosse de natureza humana,
como se isso fosse fundamental. Então, rompe-se com isto, é preciso romper com isto e criar um novo fundamento e dizer assim, masculino e feminino são complementares. Não só são complementares, são recíprocos. O masculino sem o feminino não existe, e o feminino sem o masculino também não existe. Então, nós precisamos trabalhar essas ideias, né? Então, eu fico muito impressionado assim, que no ensino médio, por exemplo, um aluno durante o ano, no ensino médio, ele tem 15 disciplinas. Eu não vou enumerá-las aqui, mas são 15 disciplinas. Diante dele, semanalmente, passam 15 professores diferentes. Esses 15 professores diferentes são 15 educadores. Cada um tem uma visão da sociedade, uma parte de visão da sociedade que é a sua chamada disciplina. O conjunto é que é interessante. Então, essas 15 pessoas que passam na frente dos alunos, elas transmitem determinados valores. É por isso que a escola precisa trabalhar o seu projeto pedagógico. A escola precisa ter as suas semanas pedagógicas que sejam altamente significativas. Precisa ter os seus planos de curso integrados numa dimensão de transversalidade, para dizer assim, que valores, que fundamentos nós queremos passar para esses jovens. E esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, eles não precisam de valores para viver na escola, mas eles precisam de ter valores para viver para a vida fora. Uma escola que se preocupa muito com a disciplina dos alunos é uma escola que não está preocupada em preparar esses jovens para o mundo. A disciplina é muito importante, mas a disciplina não é uma imposição de fora para dentro. A disciplina ela brota de determinados valores que você quer viver na sua sala de aula e na sua sociedade. Então, esta é a mensagem que eu gostaria de colocar aqui. E termino com essa frase assim: o educador há de ser um místico, capaz de contemplar o que há de nobre, de digno, de humano e de divino no outro. Se você não for capaz de enxergar no outro colega educador, se você não for capaz de enxergar nas novas gerações, se você não for capaz de enxergar na sociedade, na igreja, no seu convívio, o novo que brota, o diferente que brota, aquilo que ajuda a gente a superar os nossos nãos e reforçar os nossos sims, você tem uma espiritualidade, uma mística muito fraca. Se você for capaz de enxergar esse novo, a sua mística vai ser reforçada e você vai ser um educador marcante para as novas gerações. Muito obrigado.